Bom dia a todas e todos. Tivemos um problema de internet, desculpa, e eu estou muito feliz de encontrá-los hoje novamente para essa segunda sessão sobre esse mini curso que se chama As Formas e Fundamentos da Solidariedade Humana, em torno da teoria da vinculação social. A vinculação social, vocês sabem que é o título do último livro que eu publiquei, e peço desculpas em nome da Nádia Guimarães, que ela estava meio doente na terça-feira passada, ela preferiu descansar hoje. Espero que ela melhore a partir da semana que vem. Hoje eu gostaria de retomar a questão a respeito da qual conversamos da última sessão, né, que é a questão do entrecruzamento desigual dos laços sociais. Eu gostaria de abordar hoje, abordar essa questão hoje justamente para mostrar quanto que a análise dos laços sociais, dos vínculos sociais, nos posiciona imediatamente numa problemática de desigualdades sociais. E vocês vão ver que hoje eu vou me interessar em específico a questão das classes sociais e das desigualdades em função dos laços sociais. Então, do ponto de vista das categorias socioprofissionais em específico. Semana passada eu tinha listado algumas questões que iríamos abordar hoje nessa aula, né? Vocês talvez se lembrem que comecei falando sobre a tecelagem dos laços sociais, propus uma abordagem conceitual inspirada dos trabalhos do próprio Durkheim, e o entrecruzamento desigual dos laços sociais, que eu vou abordar hoje, né? E depois, semana que vem, nós falaremos sobre os laços sociais, os vínculos sociais, mas no sentido de movimentos sociais, de lutas sociais. Semana que vem também eu falarei com vocês sobre a dinâmica internacional dos regimes de vínculos sociais, né, ou de vinculação social, ou seja, vamos tentar tirar proveito da capacidade que nós temos hoje nas ciências sociais para poder fazer comparações internacionais, e eu vou propor um marco analítico para vocês, para poder analisar o que eu chamo de regimes de vínculos sociais ou vinculações sociais. Na terceira e última semana dessa aula, na terça-feira da terceira semana, portanto, eu voltarei a falar de maneira mais específica sobre a realidade sul-americana do vínculo social, através de uma análise mais aprofundada das variações que podemos encontrar nos vários países do continente latino-americano. Em específico, voltarei sobre a questão do familismo. A última sessão será dedicada às perspectivas de pesquisa que podemos traçar a partir da teoria, em torno da teoria da vinculação social, do vínculo social. Bom, hoje a questão da vinculação social, do attachement social, eu queria dizer que os assuntos que eu vou abordar hoje têm mais a ver com os capítulos 5, 6 e 7 do livro, tá? E em específico, vocês vão ver que no livro falo em específico diretamente, né, do entrecruzamento desigual dos laços sociais, dos vínculos sociais e da ansiedade da vinculação. Lembro que na última aula nós falamos especificamente sobre os 3 primeiros capítulos do meu livro, e vocês poderão encontrar todos esses capítulos que eu utilizo para alimentar essa aula, né? Vocês poderão encontrar esses capítulos porque foram publicados no Moodle da universidade. Gostaria então hoje de estruturar minha apresentação da seguinte maneira. Primeiramente, eu gostaria de mostrar para vocês, na continuação da questão que foi abordada na terça-feira, 2 dias atrás, né? Queria mostrar para vocês o risco desigual de ruptura dos vínculos sociais, dos laços sociais. Trata-se de ver, em função das categorias socioprofissionais, como esse risco existe e em que medida esse risco é desigual realmente em função da classe social.
Aprofundarei depois a reflexão, então vou heu, ultrapassar uma dire que abordagem le lien consistindo em existe, dizer: le lien "O est laço rompu", existe, o on va essayer laço d'analyser de é façon rompido", plus précise, tentarei analisar de maneira dans mais quelle mesure les aprofundada liens peuvent em que aussi medida os fragiliser et laços dans certains podem cas aussi fragilizar e até oppresser. mesmo C'est-à-dire, opressar. dans quelle mesure c'est les Ou liens seja, em que eux-mêmes medida os tels qu'ils sont laços em constitués si, qui, sont tal facteurs como eles são d'inégalité. Il ne constituídos, s'agit plus são seulement fatores à de ce stade, desigualdade. donc d'opposer Então les não se liens trata qui mais de sont opor maintenus et les os liens qui sont rompus, mais os essayer de laços que voir se la mantêm e os dynamique laços des que são liens rompidos, et voir mas la trata-se dynamique de des ver liens, a aussi donc, dinâmica les dos situations, laços les para poder entender configurations qui quais expliquent la configurações fragilité podem de ces explicar a derniers ou le fragilidade dos caractère laços oppressif ou de o ces derniers. caráter Et opressivo enfin, dos laços. dans la E troisième numa partie terceira parte da de minha ce cours, apresentação de je hoje, voudrais, de cette séance, eu je voudrais vou aborder et abordar, eu queria revenir voltar, na plus verdade, spécialement sur le sobre o concept de conceito de disqualification desqualificação sociale que j'ai social, que é um élaboré conceito dans que mes eu travaux, dans mes elaborei nas précédents minhas travaux, últimas publicações, et e, notamment pour em adopter une específico, eu queria approche propor uma dynamique, c'est-à-dire abordagem essayer de voir dans dinâmica, uma quelle leitura mesure dinâmica que on nos peut permita analyser ver aussi les em que inégalités medida podemos à analisar as travers donc les desigualdades através trajectoires que das peuvent connaître trajetórias das les pessoas, personnes dos que indivíduos l'on étudie. que são Donc, objeto da avoir pesquisa, une né? Então, approche uma dynamique abordagem dinâmica et en termes de que processus permita de la ler o disqualification sociale. processo de desqualificação social. Euh, le premier point, donc, qui O primeiro ressemble au ponto spécial remete 1 du mais chapitre especificamente 5 ao de mon capítulo 5 ouvrage, da minha le publicação, risque do meu livro, é o inégal risco de rupture des desigual de liens sociaux. Alors, ruptura pour dos laços cela, sociais. je vous Então, eu rappelle queria começar que voltando je vous avais la sobre semaine, o que eu mardi mostrei dernier, terça-feira passada para vocês, né, proposé que déjà de réfléchir à consiste em partir pensar a d'étapes partir qui do detalhe de possibles de ouvrant les murs de uma d'une mosaica, salle du Palais de de um mosaico l'Alhambra à que Grenade. On abre avait as paredes, né, de que está façon nas paredes attentive da examiné Alhambra em cette Granada. mosaïque Na última aula et nós vimos esse en mosaico de essayant maneira de voir dans mais quelle mesure aprofundada e on tentamos ver em que pouvait medida podemos analyser le tissage des analisar a liens sociaux, tecelagem car dos laços effectivement, dans sociais. chacun des Em carrés cada qui um sont dos faits de mosaïques quadrados deste construites mosaico, et constitués de mosaico carrés et de constituído por losanges, et que quadrados si e l'on losangos, identifie chaque pois bem, segment se du losange identificarmos cada segmento do par un type de losango, lien, le que lien o de filiation, le identificarmos a lien algum de laço, participation laço de élective, le lien filiação, de participação participation eletiva, organique et le lien de participação orgânica e citoyenneté, cidadania, et que l'on e se considère que chaque considerarmos carré que peut être cada quadrado peut pode représenter representar un um individu indivíduo ou un ou um groupe, grupo, né? on peut très vite Nós damos conta s'apercevoir imediatamente que que dans la no mosaïque, mosaico, finalement, chaque carré est cada quadrado finalement traversé é par les atravessado quatre pelos quatro segments segmentos constitutifs dans constitutivos cette nessa réflexion, reflexão, donc né? dans ce schéma, cette Nessa schématisation du esquematização, né? constitutif des quatre Constitutivo types dos de quatro liens tipos sociaux. de laços Ainsi, on sociais. a, Desta si vous maneira, voulez, nós on voit, temos, et c'est pour e é ça que por j'aime isso beaucoup que eu gosto cette muito dessa représentation, representação, c'est-à-dire qu'on a véritablement nós temos l'idée realmente a même, ideia, une uma représentation ainsi representação de l'idée même gráfica que da ideia, déjà segundo que o Durkheim Durkheim avait, estava c'est-à-dire que defendendo, né? Ou finalement, seja, que afinal o l'individu n'est complet indivíduo qu'à partir é du moment où completo a partir do s'entrecroisent en momento lui que haja dentro différents dele types d'attachements à entrecruzamento de différents vários groupes tipos de et donc vinculações différents com types de liens sociaux. vários Et donc la grupos sociais, socialisation portanto, vários consiste finalement laços à sociais. Então, a entrecroiser socialização en consiste em chacun d'entre nous ces quatre entrecruzar types dentro de de liens cada um de sociaux et nós de faire esses en quatro sorte que tipos de laços l'individu devienne sociais un être e fazer social com que o solidaire, indivíduo se c'est-à-dire un torne être um ser social social attaché solidário, ou seja, aux autres et à la vinculado société. aos outros e vinculado à Et donc, sociedade. en analysant Então, ce ao processus analisar de esse processo socialisation, de on se rend socialização, compte nós que entendemos finalement, bem que ces quatre esses types de quatro liens tipos de vont se laços retrouver au cœur reaparecem du ao processus de cerne do processo de socialisation et socialização e, finalement afinal, eles intégrés en chaque fazem individu. Mais parte ce de qui est cada indivíduo. intéressant E o que au-delà de temos ça, aqui de c'est que interessante é cette que, além représentation graphique disso, permet essa aussi de representação voir que ces gráfica nos quatre permite types de ver liens que esses qui quatro tipos de laços que se s'entrecroisent en entrecruzam chacun dentro de d'entre cada um nous, de nós, en chaque dentro de cada individu, indivíduo, en dentro de chaque cada groupe, grupo, sont aussi ces esses liens qui laços também attachent são les aqueles que individus les uns aux vinculam os autres et à indivíduos la société uns dans com os ce sens. outros e com a Sauf que cette sociedade também. configuration, Agora, essa si on la configuração, se a circonscrit gente dans un cadre projetá-la num limité, délimité, marco on voit très limitado, bien né, que on peut nós très bien passamos a entender voir que à la é possível ver périphérie na de periferia ce do carré quadrado central que vous central, que voyez está ainsi ali destacado, représenté, na periferia vous deste avez quadrado central, nós des temos outros carrés quadrados qui sont que pourvus estão que d'un ou dotados deux de types ou de liens dois sociaux. tipos apenas C'est-à-dire de que laços finalement, on sociais. Ou seja, pourrait que a gente poderia représenter representar, talvez, ainsi la a sociedade société dessa maneira, avec finalement
que teria ao seu cerne indivíduos perfeitamente integrados no sistema social, ou seja, indivíduos totalmente vinculados uns com os outros, através de um processo de socialização que chegou num entrecruzamento completo, e uma periferia em que os indivíduos não tiveram essa possibilidade, essa sorte, digamos, de serem vinculados uns com os outros, e alguns desses indivíduos carecem laços sociais. Podemos pensar que na hora de ver um quadrado em que tem apenas um segmento que o atravessa, poderíamos pensar que isto representa, como dissemos da última vez, por exemplo, os moradores de rua, pessoas que de fato se situam à margem, à periferia do nosso sistema social e não se beneficiam de todas as vantagens que outros indivíduos se beneficiam. Poderíamos então pensar as desigualdades desta maneira, e podemos ver aqui que uma representação gráfica nos ajuda a pensar essas coisas, mas é importante se propor uma investigação, se interessar um pouco ao empirismo para ver em que medida essa representação gráfica ela realmente traduz a realidade sociológica. Podemos notar que existem desigualdades em função dos quatro tipos de laços sociais? A partir de várias pesquisas que fizemos, de entrevistas que fizemos, investigações que fazemos, podemos construir indicadores de ruptura dos laços sociais. Podemos ver aqui, por exemplo, em que medida pode-se analisar a ruptura do laço de filiação, do laço de participação eletiva, do laço de participação orgânica e a ruptura do laço de cidadania. Existem vários indicadores, mas o que eu queria propor aqui, enquanto indicador, né, para a gente poder fazer esse pequeno exercício, queria que nos interessemos em específico ao laço de filiação, partindo de uma situação que é de ausência de relações com os pais, tá? Existem pessoas que têm pais com os quais não se tem mais nenhuma relação, não vê os pais, não tem relação regular com os pais, né? Então vamos tentar ver aqui se é possível encontrar desigualdades em função, por exemplo, da categoria socioprofissional. Agora, na hora de se interessar ao laço de participação eletiva, podemos pensar em vários indicadores, né? Mas aqui eu posso sugerir como indicador a participação à vida associativa em função da categoria socioprofissional. Vamos ver quais indivíduos não participam da vida associativa, quem se mantém à margem desses lugares de sociabilidade, ou quem não tem essa possibilidade de serem ativos nessas esferas e, portanto, não conseguem estar conectadas, né, vinculadas com pessoas que elas seriam escolhidas por afinidade. Para o laço de participação orgânico, que remete aos laços tecelados no mundo profissional, no mundo do trabalho, né? Podemos aqui considerar a ruptura a partir de indicadores clássicos como a taxa de desemprego. Os indivíduos desempregados são, por definição, ou pelo menos de maneira temporária, fora do mundo do trabalho. Podemos também levar em consideração aqui a taxa de empregos precários, porque as pessoas que estão em empregos precários, de fato, não têm todas as garantias que um emprego estável possa trazer, e nós podemos tentar ver, a partir de indicadores assim, se de fato existem desigualdades muito fortes em função da categoria socioprofissional. Então, eu tenderia a dizer que num país como o Brasil, país em que a sociedade assalariada não é tão grande quanto em outros países da Europa, por exemplo, ou também em que a cobertura dos empregos por convenções coletivas, que são tudo que tem a ver com o direito do trabalho, que tudo tem a ver com a proteção trabalhista, né? Poderíamos tomar outros indicadores, como a taxa de emprego informal, por exemplo. Trabalho informal, isto poderia indicar a intensidade da participação no mundo profissional, pelo menos no sentido do laço de participação orgânica. Agora, o laço de cidadania, poderíamos pensar sobre esse quarto ponto, a ruptura do laço de cidadania pelo fato de ter o sentimento de que seus próprios direitos não estão sendo respeitados,
sendo que o que fundamenta o laço de cidadania é o princípio de igualdade, tá? É o princípio segundo o qual todos os indivíduos têm acesso a direitos e que fundamentam o princípio da cidadania. Então, o sentimento de que não se tem a possibilidade de ser respeitado, de ter seus direitos respeitados, isto é um indicador de ruptura do laço de cidadania. Então, aqui estão alguns indicadores e eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre alguns resultados de pesquisa. Começando falando sobre o laço de filiação, tá? A ausência de relação com os pais, então, na pesquisa, a gente leva em consideração pessoas que têm os pais vivos, né? E a gente tenta ver em que medida essas pessoas não encontram, ou quase nunca encontram, com seu pai ou com sua mãe. Vamos tentar ver agora Vamos tentar ver agora se esse indicador varia em função da categoria socioprofissional. Bom, o uso das categorias socioprofissionais é muito comum na sociologia francesa, né? Isto porque nós temos nomenclaturas muito específicas para qualificar as classes sociais, então, as categorias socioprofissionais, portanto, não é tanto o caso, não é tanto assim que funciona aqui no Brasil, mas podemos distinguir claramente a categoria dos operários, dos funcionários, categorias de classe média, profissões intermediárias, categorias dos artesãos, comerciantes, empreendedores e a categoria mais alta na escala das qualificações profissionais, que é a categoria das profissões intelectuais superiores e dos executivos, cadre em francês. Então, vamos ver, em função dessa hierarquia das categorias socioprofissionais, vamos ver a porcentagem de pessoas que nunca ou quase nunca encontra com seu pai ou com sua mãe. Eu não tenho mais o botãozinho para o laser para mostrar para vocês, mas enfim, se vocês quiserem aqui ver a categoria mais baixa dos operários, né? Aquela que está na parte inferior da tabela, vocês têm 27,9% dos operários que nunca ou quase nunca encontram com seu pai na metrópole de Paris, na região metropolitana de Paris, né? E agora, quando a gente vê os dados aqui, essa porcentagem diminui e quando a gente fala das profissões intelectuais superiores e dos executivos, essa porcentagem diminui 4,3%, vai diminuindo conforme vai subindo na tabela, né? Nós fizemos a mesma pesquisa em Estrasburgo, então não mais em Paris, com uma amostra um pouco menor de população, e nós vemos que as diferenças não são tão grandes, porém elas existem. Então, reparem aqui que os indivíduos eles tendem a preservar os laços com a mãe do que com o pai. Agora, a gente encontra o mesmo processo, ou seja, que os operários, a porcentagem de operários que nunca ou quase nunca encontram com sua mãe é 21,3% na região de Paris, quando é somente de 3,6% na categoria dos executivos e das profissões intelectuais superiores. Esses resultados, eles mostram uma coisa que é importante e que precisa ser estudada. É um fato que costuma não ser levado em consideração na hora de analisar as desigualdades, mas aqui, do ponto de vista do laço de filiação, ou seja, a relação entre pais e filhos, nós vemos claramente que existem descompassos claros em função das categorias socioprofissionais. Portanto, o risco de ruptura, ou seja, de estar por fora da solidariedade intergeneracional, é um risco maior nas camadas mais baixas da sociedade do que nas camadas mais altas. É um fato social muito marcante. A pergunta agora é: o que nós observamos na região de Paris funciona também em outros países do mundo? Será que esta lógica se aplica em São Paulo? Poderíamos analisar isso em São Paulo também? Eu não tenho como dizer para vocês, porque eu não tenho os dados para isso, né? Mas nós poderíamos tentar, e isso seria um ótimo exercício, ver se tivéssemos, por exemplo, uma amostra representativa aqui em São Paulo, se podemos identificar o mesmo fenômeno na região de São Paulo. Bom, vocês veem aqui claramente que o risco de ruptura varia de um meio social para outro.
Bom, agora vamos ver outro indicador de laço de participação eletiva, que no caso é um laço afinitário, né, que, diferentemente do primeiro laço, o laço de filiação, como eu disse na última aula, o laço de filiação é um laço que é designado desde o nascimento, né? Desde que nascemos, somos designados como tendo filhos de pessoas. Agora, o laço de participação eletiva é produzido, vem de uma participação voluntária, é construído. Então, vamos tentar ver aqui qual é a participação na vida associativa em função da categoria socioprofissional. Novamente, está em Paris e Estrasburgo. E aqui a gente vê justamente que temos diferenças significativas, né, na participação na vida associativa, por exemplo. É muito mais significante nas profissões intelectuais superiores e nos executivos do que nos operários. Poderíamos pensar que nas categorias socioprofissionais dedicadas ao trabalho, trabalham muito e não e as pessoas que são executivos, que costumam ter dias muito longos, poderíamos pensar que essas pessoas não têm tempo para se dedicar à vida associativa, no entanto, é o contrário, são essas pessoas que participam mais da vida associativa, mais do que as categorias mais humildes, então mais embaixo na hierarquia das qualificações. Encontramos aqui um fenômeno análogo em Estrasburgo, tá? Na cidade de Estrasburgo. Bom, não tem aqui as tabelas sobre desemprego, emprego precário, tudo isso, não coloquei porque é meio que óbvio, né? Vocês sabem que a taxa de desemprego não é a mesma em função da categoria socioprofissional. Quando tem demissões massivas, gente sendo mandada embora de maneira massiva, quem primeiro perde o emprego costuma ser os menos qualificados, né? Então, a taxa de desemprego é sempre mais elevada em qualquer país, aliás, nas categorias menos qualificadas, né? Do que nas categorias mais qualificadas. Então, aqui eu não mostrei isso, não trouxe dados sobre essa questão, mas se fosse o caso de levar em consideração a taxa de emprego informal, a taxa de trabalho informal no Brasil, no caso, né, vocês vão ver naturalmente que as pessoas que estão na economia informal, as pessoas que trabalham nessa economia informal, elas costumam pertencer muito mais às categorias pouco qualificadas do que às categorias superiores, né? Então, isso me parece óbvio, por isso que eu não me dei ao trabalho de mostrar isso. Agora, falando sobre o laço de cidadania, que pode ser apreendido através do sentimento de que seus direitos não estão sendo respeitados. Vamos ver isso em função das categorias socioprofissionais. E a gente, bom, poderia pensar que este princípio de igualdade que fundamenta uma república, né, um país democrático, a ideia de que os direitos são os mesmos para todos, é algo que cada indivíduo deveria ter, no fundo de si, né, como sendo uma coisa fundamental que que significa realmente a importância, né, aos olhos da sociedade nacional. No entanto, vocês veem muito bem que quando fazemos essa pergunta nas grandes pesquisas que fazemos, vemos que ali também tem desigualdades consideráveis, que o sentimento de que seus próprios direitos não estão respeitados, essa proporção é muito mais elevada. Ela é quase presente em um terço da população operária, o que é muito, e vai diminuindo em função da hierarquia social. Nós encontramos um fenômeno um pouco com descompassos menos significativos, digamos, né, em Estrasburgo, no entanto, continua sendo significativo. Bom, vocês veem que nós estamos aqui falando de uma análise das desigualdades que nos leva a ver que, afinal, nosso mosaico, aquele que eu apresentei, com a periferia, com as categorias que, afinal, são categorias menos dotadas de laços sociais, afinal, é uma coisa que funciona bem, não é? Então, a gente pode se perguntar agora se isto se aplica também na hora que a gente se interessa ao nível de qualificação, ao nível escolar, né? Os diplomas escolares, universitários. Podemos distinguir o nível primário
secundário e superior, tá? Em função dos diplomas, pelo menos na França, as categorias são assim, a gente poderia fazer a mesma coisa no Brasil. Agora, eu tentei simplesmente projetar neste gráfico a proporção de indivíduos dotados de cada tipo de laços sociais, e eu eh, tentei visualizar a superfície de vinculação social em função do nível de estudo. Então, quanto mais elevado, quanto mais somos dotados com esses laços sociais, né? Então, vocês veem aqui um losango verde que aparece, cuja superfície é muito maior, né, do que a superfície. Então, o losango verde corresponde aos indivíduos que têm um nível de estudo superior, e essa superfície da vinculação social é claramente superior à superfície dos indivíduos que detêm algum nível de qualificação secundário, e ainda mais, vocês veem aqui, o último losango, né? O, o losango em azul, né? Que caracteriza as pessoas com nível de qualificação primário. Nós vemos que esse losango azul é claramente mais reduzido do que os outros dois losangos, e ainda mais a respeito do losango verde, que caracteriza a população que tem diplomas superiores. Então, nós vemos muito bem desigualdades muito fortes aqui. Eu diria que este resultado é também muito significativo, porque isso significa que, afinal, através do sistema de educação, nós preparamos também os indivíduos a uma boa integração na sociedade. E aqueles que vão menos longe na educação, no sistema de instrução, né? Afinal, também são as pessoas que estão com menos laços sociais, ou seja, afinal, as menos vinculadas com o sistema social. Então, esses resultados são muito significativos e eles mostram muito bem a amplitude das desigualdades quando se trata de levar em consideração esses 4 tipos de laços sociais. É isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Agora, se a gente se interessar o que é publicado, né, sobre desigualdade, costumam falar sobre renda, costumam ser feitas análises de desigualdades a partir do nível de consumo, a partir do nível de renda, tudo isso. Mas vocês veem claramente aqui que pode-se, muito bem, através dos laços sociais, adotar uma perspectiva mais sociológica para mostrar até que ponto essas desigualdades são fortes, segundo essa ótica dos laços sociais. Segunda parte da minha apresentação agora, eh, o que eu apresentei para vocês aqui é interessante, mas é bem limitado. É bem limitado porque a gente leva em consideração a distinção entre indivíduos que são dotados com algum tipo de laço e outros que não estão dotados com esse tipo de laço. Então, trata-se agora de analisar de maneira mais precisa os laços que fragilizam e os laços que oprimem, né? E aí eu queria remeter ao capítulo 6 da vinculação social. Essa problemática é a problemática da desagregação dos laços sociais, tá? Mas eu queria lembrar aqui que nós temos uma visão geralmente positiva dos laços sociais, né? Quando a gente fala dos laços sociais, a gente costuma dizer é importante ter laços sociais, e quem não tem é ruim para eles, porque afinal são pessoas que estão pouco vinculadas, pouco apegadas uns aos outros, à sociedade. A gente costuma ouvir que a falta de laço constitui um problema, né? Justamente porque por trás disso tem a ideia do isolamento social, da desagregação dos laços sociais, e a gente costuma se esforçar nas sociedades como todo, né, de reforçar, de tecelar os laços sociais para poder permitir às pessoas menos qualificadas, às pessoas mais desfavorecidas, digamos, né, para que estejam conectadas à sociedade, ao sistema da sociedade. Então, costumamos pensar o trabalho social como um trabalho de tecelagem dos trabalhos de laços sociais, né? Os trabalhadores sociais, os militantes
militantes associativos também estão no território para reforçar os laços sociais. No entanto, é preciso levar em consideração que existem casos, numerosos, aliás, em que os indivíduos sufocam na relação que os une a outras pessoas, tá? Não se trata apenas de distinguir quem tem vínculos e quem não tem vínculos. Trata-se de ver que quem tem vínculos também tem gente que sofre desses vínculos que tem. Então, são pessoas que sufocam dentro de uma relação que as une a outras pessoas. Passa a ser um laço de opressão. Não permite mais ser si mesmo. O laço passa a ser uma coisa invasiva e corresponde, neste caso, a um obstáculo para a autonomia. E essa ideia que precisa ser introduzida na análise das desigualdades é que existem laços que podem libertar o indivíduo, lhe permitir de ser um ser social autônomo, realizado na sociedade, e existem laços sociais que justamente vão ser restritivos, coercitivos para os indivíduos e até mesmo trancar os indivíduos numa imagem negativa de si mesmo. E essa imagem negativa de si mesmo pode ser o produto dos laços sociais que unem a pessoa aos outros. Então, eu gostaria de insistir sobre essa dimensão, de que existem casos em que tem indivíduos ligados uns aos outros, à sociedade, né, por laços que são opressores, que fragilizam. É ali que eu encontro novamente a distinção que eu propus na terça-feira passada, na primeira sessão, né, eu queria distinguir duas dimensões para cada tipo de laço, a dimensão de proteção e a dimensão de reconhecimento. Ambas essas dimensões são fundamentais, nós falamos muito sobre isso na última aula, porque na terça-feira, né, 2 dias atrás, na última aula, vocês se lembram que nós examinamos cada um dos tipos de laços sociais, né, levando em consideração a dimensão da proteção e a proteção do reconhecimento. Então, poderíamos dizer, de certa maneira, que quando os laços trazem ao mesmo tempo proteção e reconhecimento, nós estamos aqui falando de uma configuração que poderia ser designada pela expressão laços libertadores, tá? Laços que libertam, é um oxímoro, né? Porque geralmente os laços não libertam. É preciso entender em que medida os laços podem libertar, tá? Era oxímoro. E aí eu queria chamar a atenção de vocês sobre uma reflexão que é uma reflexão filosófica, sociológica também, que eu desenvolvo no capítulo 6 do meu livro, e que remete, na verdade, à definição sociológica da liberdade. Alguns filósofos, em específico o filósofo Hayek define a liberdade pela ausência de restrição, a ausência de coerção. Seria isto que constituiria, perdão, a liberdade. Eu diria que essa definição, ela, na verdade, remete mais a uma ideologia que ressalta o fato de que o indivíduo deve se libertar de qualquer tipo de tutela, em específico de um Estado que poderia ser invasivo demais, né? Então, essa filosofia é uma filosofia que remete a uma filosofia muito liberal, né? E eu diria que é uma contradição a respeito das próprias lições tiradas da sociologia. Porque se seguirmos o pensamento de sociólogos, Zimmel, por exemplo, ou outros sociólogos fundadores da sociologia, que eu cito inclusive no meu livro, vocês vão ver que, afinal, quando a gente fala de socialização, a gente precisa destacar a importância da coerção, da restrição, que faz parte da vida social, né? Ser livre não significa não ter coerção, não ter restrição, porque, afinal, a vida social, por definição, corresponde a uma socialização, portanto, a uma interiorização das restrições e das coerções da vida social. Aprender a fazer com isto. Então, a definição sociológica da liberdade não pode ser a definição do Hayek. Não pode ser uma definição liberal da liberdade.
Não pode haver uma definição liberal da liberdade, segundo o sociólogo, justamente porque o sociólogo, por definição, ele leva em consideração a questão das coerções e restrições da vida social, das regras da vida social que devem ser interiorizadas. Durkheim abordou essa questão na obra dele e ele, inclusive, chega a falar de desejabilidade da restrição ou da coerção. O indivíduo deve incorporar, integrar essa restrição, essa contrainte, né, que é restrição ou coerção, fazer com que ela passe a morar nele para poder se ligar aos outros e à sociedade. Afinal, é neste espaço que pode se ver, afinal, que a coerção ela é inevitável. E eu gostaria de trazer um complemento de compreensão aqui, a essa ideia de desejabilidade da coerção, levando justamente em consideração essa dupla dimensão da proteção e do reconhecimento. Se nos interessarmos a maneira como se atua a vida social, né, como ela se organiza, vemos que, através das trocas sociais, os indivíduos, na hora de socializar, os indivíduos aprendem, afinal, que as relações que os unem com os outros os constroem, no sentido em que essas relações podem potencialmente lhe trazer, graças a essa dupla dimensão de proteção e reconhecimento, essa relação pode trazer ao mesmo tempo proteção e reconhecimento. E, afinal, a vida social e os vários tipos de laços sociais permitem aos indivíduos uma troca de proteção e reconhecimento. A partir do momento em que o indivíduo se sente protegido pela relação com o outro e se sente reconhecido pelo que é em termos de indivíduo, que tem um valor aos olhos do outro e da sociedade, mesmo que essas relações venham de mãos dadas com uma coerção, com uma restrição, uma contrainte, é preciso dizer que essa contrainte, no sentido de Durkheim, é desejável, porque ela traz ao indivíduo proteção e reconhecimento. Por isso que eu queria explicar esse oxímoro de laços que libertam, pela possibilidade de obter, através dessas trocas e desses laços, ao mesmo tempo a garantia de uma proteção e, ao mesmo tempo, a garantia de ser plenamente reconhecido dentro da sociedade. Então, eu diria que, a partir deste momento, o indivíduo não nem se dá conta direito das coerções e das limitações da vida social, porque foi tão incorporado, tão integrado naquilo que ele precisa para viver, que ele não se dá conta disso e ele acaba respeitando as regras da vida social sem mesmo se dar conta. É a partir desse momento que pode-se dizer, do meu ponto de vista, que os laços podem libertar realmente. Agora, partindo dessa definição sociológica da liberdade, é preciso reconhecer, e este é todo o interesse da minha apresentação, né? É preciso reconhecer que existem configurações dentro das quais os laços nem sempre são tão positivos e valorizantes, digamos, né? E nem sempre libertam. E é por este motivo que eu gostaria de insistir sobre as outras configurações deste gráfico, e vamos começar agora mesmo por essa configuração em que é aquilo que eu chamo os laços que oprimem. E como vocês podem ver, eu posiciono os laços que oprimem neste esquema aqui, né? Em que nós temos ao mesmo tempo proteção e ao mesmo tempo muito pouco reconhecimento. Ou seja, que o laço protege ao mesmo tempo que ele leva a uma situação dentro da qual o indivíduo não não tem garantia do seu próprio valor aos olhos dos outros. Afinal, é o sentimento de que é inútil, é protegido, mas ao mesmo tempo é inferiorizado e a maior parte dos casos leva o indivíduo a aceitar uma forma de dominação, uma forma de inferiorização, aceita de ser tratado como um indivíduo de menor valor do que os outros. Então, proteção, sim, mas ao mesmo tempo rebaixamento, né? Pouco reconhecimento.
Vou tentar examinar com vocês uma questão, né? Em que medida, se a gente leva em consideração cada tipo de laços, em que medida reencontramos essas formas de opressão? Em que medida reencontramos essas situações? Eu examino essa questão no livro de maneira sistemática, inclusive, eu levo em consideração cada tipo de laço, eu vou tentar aqui resumir um pouco isso com vocês. Vamos tentar ver as outras configurações. Tem os laços que fragilizam, ou seja, os laços que trazem, né, diferentemente dos laços que oprimem, os que trazem reconhecimento, mas ao mesmo tempo muito pouca proteção. Essa configuração, na verdade, ela corresponde ao quê? Podemos aqui levar em consideração exemplos de pessoas que pertencem a grupos que são particularmente desfavorecidos. E o fato de pertencer a grupos desfavorecidos pode trazer, afinal, um pouco de proteção, de reconforto, de apoio, mas em termos de proteção, são laços que trazem muito pouco, afinal, justamente porque pertencer a grupos desfavorecidos não permite, de fato, sair da pobreza, sair do desemprego. Costuma ser pelo fato mesmo de pertencer a estes grupos que nós permanecemos ancorados em situação de pobreza, de desemprego, às vezes, né? Agora, o fato de pertencer a estes grupos, mesmo que desfavorecidos, pode também trazer, em certos casos, reconforto moral, sentimento de pertencimento ao grupo, mesmo que desfavorecido, mas nós temos nosso lugar ali neste grupo, nós somos reconhecidos neste grupo. Então, poderíamos chamar estes grupos, estes laços, de laços que fragilizam. Já mencionamos também a situação mais extrema, que é a situação da ruptura dos laços, em que não se tem nem proteção nem reconhecimento em cada tipo de laço. Vocês podem ver aqui, então, este espaço, que é um espaço teórico, né, naturalmente, e eu gostaria de explorar um pouco este espaço com vocês, levando em consideração os diversos tipos de laços que existem. Se nos interessarmos aqui ao laço de filiação, bom, os laços que libertam é quando a relação é realizada, é plena, a relação entre pais e filhos, que, por exemplo, traz para uns e para outros a garantia de uma proteção, de um reconhecimento, a amor mútuo, a proteção, a, a troca de afetos e tem apego uns pelos outros de maneira muito forte, né? Um apego muito forte, perdão, de tal forma que existe ali uma troca recíproca, mútua de proteção, né? Os pais e as crianças estão Os pais e os filhos estão numa relação que poderíamos designar como sendo realizada, plena. Essa relação realizada ou plena, afinal, ela é bem idealizada na prática, né? Porque, desculpa, na prática as relações nem sempre são assim, né? Inclusive na esfera familiar. Às vezes pode ter relações que podem ser opressoras, desiguais, nós poderíamos imaginar, por exemplo, nós podemos imaginar uma situação em que jovens adultos, por exemplo, eu estudei bastante a situação dos jovens desempregados, né? Na França, na Europa, fiz bastante pesquisa sobre isso. E essas pesquisas mostram que em muitos países, na França também, os jovens desempregados que ficam na casa dos pais por muito tempo, eles às vezes chegam a ter a impressão de que a relação com os pais é penosa, é difícil de se viver, tanto para os pais quanto tanto para os pais que querem que os filhos sejam mais autônomos, que eles achem um emprego, se afirmem na vida, que eles possam pelo menos ser mais autônomos, né? Economicamente, pelo menos, ter sua própria casa, etc. E para os filhos, essa relação pode se tornar opressora também, justamente porque morar com os pais, que acabam tendo uma imagem negativa dos filhos, também é muito difícil de viver no dia a dia. Então, tensões aparecem e a relação passa a ser opressora muito facilmente, né, entre os pais e os filhos.
Eh, Existem variações consideráveis de um país para o outro, naturalmente, e vocês vão poder ver que nas comparações internacionais, a proporção, perdão, de jovens de 25 a 34, tá? É a faixa que eu levei em consideração. A proporção de jovens de 25 a 34 anos que vivem com os pais, numa idade que poderia se considerar que já é para ser autônomo, né? Varia muito de uma sociedade para outra. Na Europa, por exemplo, vocês têm essa proporção é de 2% na Dinamarca e 50% na Grécia. 2% na Dinamarca, 50% na Grécia. Dois na... Isso significa que quando a gente estuda as experiências das pessoas, a gente se dá conta de que para os daneses, na França também tem uma porcentagem baixa, tá? É 11% mais ou menos. Então, quando a gente estuda isso nesses países, a gente vê que a norma social de realização de si para um jovem é sair de casa quando se tem 25 anos, que é a idade do fim dos estudos lá nesses países. E quando a gente não vive nessa norma, a gente vai viver com um certo sofrimento aquilo, como se a gente estivesse fora do funcionamento social. Então, existe um sistema normativo que leva a se sentir desqualificado caso nessa idade você ainda more com seus pais. Agora você vai na Grécia e você vai entrevistar jovens gregos desempregados, eles não vão ter essa visão negativa. Primeiramente, porque muito mais deles estão vivendo essa situação, eles aceitaram que o sistema social é organizado de maneira diferente e que as normas sociais não são as mesmas. Então, eles vão enxergar as coisas através de uma questão de honra, porque quando fica na casa dos pais, vai poder contribuir também com os gastos dentro de casa, vai poder contribuir para auxiliar a casa dos pais. Os pais também vão ver essa questão da honra social, ainda tem os filhos por perto, o que é um valor positivo para eles. Então, vejam que o sistema normativo entre Grécia, Dinamarca e França são muito diferentes, né? E vocês podem ver que pode-se examinar essa relação opressora e desigual, especificamente no caso em que, dentro de um sistema normativo que faz com que, por exemplo, os jovens tenham que ter saído, deixado a casa dos pais com mais de 25 anos. Então, poderíamos até levar em consideração outras situações, a relação opressora ela também pode se tornar opressora em outra idade da vida, né? Por exemplo, na hora de envelhecer, a grande dependência, né? Quando fica idoso, quando os pais, ficando cada vez mais velhos, passam a depender dos filhos, podem se sentir maltratados pelos próprios filhos, meio que abandonados pelos filhos, ou até mesmo infantilizados pelos filhos, é uma experiência muito difícil de se viver. Neste caso, a relação também pode ser opressora, não é? Em que medida uma relação pode ser uma relação fragilizada? Bom, de fato, o fato de viver dentro de um meio particularmente frágil, quando vive com famílias em que tem poucos recursos, poucos ingressos, vamos fazer com o que tem, mas a gente vê ali que esse laço que os une com os pais é um laço que fragiliza, porque afinal não contribui realmente com a proteção, mesmo que possa trazer um pouco de reconforto e de reconhecimento. A ruptura do laço, já falamos sobre. Então, vamos ver agora a mesma coisa, do ponto de vista do laço de participação eletiva. A gente aqui encontra novamente a relação plena e realizada, né? Eu falei na terça-feira, 2 dias atrás, da amizade, lembram? O que é um amigo? Um amigo é uma relação de amizade plena existe quando tem troca, né? Reconhecimento, quando se pode contar com os amigos, quando se considera que os amigos têm valor e vice-versa, né? Os amigos consideram que você tem valor aos olhos deles. Então a relação ela é plena e realizada porque ela é enriquecedora. Você se sente você mesmo quando você está. Nós encontramos, né, de forma geral, nós sentimos nós mesmos quando estamos dentro de relações de amizade apaziguadas, sem conflito, em que a gente pode se entregar, falar de si, do que vivenciou e se sentindo protegido pelos amigos, um olhar bem intencionado dos amigos,
Na relação de casal também, né? Uma relação afinitária também é a mesma coisa. Os casais que duram uma vida inteira, que duram muito tempo, também são os casais que estão capazes de se providenciar reconhecimento e proteção mútuos. Quando dizemos que no casal não tem mais proteção, não tem mais reconhecimento, geralmente o casal acaba tendo problemas e geralmente se separa, né? Separação e divórcio. Agora, se a gente se interessar ao laço de participação eletiva, a relação opressora e desigual, a gente vai reencontrar aqui, eu estava falando da amizade, né, mas a gente pode falar da relação de casal. eh, Vocês podem ter relações de casais que continuam vivendo, morando juntos, né? Mas que na prática não se atribuem muito valor uns aos outros, né? Não tem muita troca de reconhecimento. Ficamos juntos porque tem interesse econômico, porque não dá para se separar, porque as coisas estão meio complicadas, mas na verdade a gente não se ama mais, mas a gente fica juntos. Bom, o cinema falou muito sobre isso, né? Muitos filmes falam sobre essa relação um pouco opressora, né, dentro de um casal. É, Tem um filme em específico, um filme, aliás, primeiramente é um romance, né? É o livro do Georges Simenon que se chama Le Chat, o Gato. Não sei se vocês conhecem esse filme, esse livro, romance, que foi adaptado para o cinema, que é um filme incrível em que vemos um casal que está envelhecendo. O filme se chama O Gato, o livro também se chama O Gato. O casal fica junto, né? No filme é Jean Gabin e Simone Signoret que formam o casal no filme, né? E este casal é um casal que continua vivendo na mesma casa, numa casa no subúrbio, em que tudo está decaindo, tudo está sendo reconstruído, e eles não se falam mais. Eles não se falam mais justamente porque eles não se falam mais desde o momento em que o homem, o ator é o Jean Gabin, né? Que era apaixonado pelo gato e a mulher ficou com ciúme do gato e a mulher matou o gato. E a partir deste momento, o que está acontecendo? Parou aqui. No Zoom? Un instant. No Zoom ou no fone aqui? Voltou? Ok. Está funcionando aqui a tradução em português? Ok. C'est bon. Ouais. Retomando aqui o exemplo do casal que aparece nesse filme descrito pelo Simon no romance, né? O gato. Então, quando a esposa mata o gato do marido e o marido adorava esse gato, o marido passa a odiar a esposa, né? Mas eles continuam morando na mesma casa e eles ficam trocando papelzinhos, sabe, bilhetes. Em vez de se comunicar oralmente, né, verbalmente, eles não se aguentam mais, então eles comunicam por bilhetes. Então eles vivem na detestação mútua, no ódio mútuo um do outro, né? E a gente vê bem, a gente não pode pensar uma relação mais opressora do que isso. Um contexto desse é sufocante, né, para todo mundo, para um e para o outro. Tem muitos romances que falam dessa relação opressora no casal. Eu cito muitos casos no meu livro, aliás, mas é um pouco nessa ótica que eu queria falar com vocês. A relação fragilizada, também eu falei sobre isso, né, antes, e eu queria agora falar sobre outro tipo de laço agora, o laço de participação orgânica. Bom, talvez seja um pouco mais complexo de se analisar aqui, mas acontece que falei sobre essas questões no Assalariado da Precariedade, é um livro que eu publiquei alguns anos atrás, e eu tentei analisar várias formas de integração profissional. Foi feito a partir de uma pesquisa feita na França, no contexto de um país que desenvolveu uma sociedade do assalariado completo, né? E podemos dizer que para funcionários assalariados que têm um emprego estável,
e que estão realizados na sua relação de trabalho, que vivem uma integração garantida, né? Justamente porque seu emprego, seu trabalho trazem ao mesmo tempo proteção diante das aleatoriedades da vida, empregos cobertos por convenções coletivas do direito do trabalho, que protegem o indivíduo no direito do trabalho, etc., e que também traz uma cobertura social, uma previdência. E, ao mesmo tempo, essas pessoas podem sentir satisfações no mundo do trabalho, se sentir reconhecido nas suas qualificações profissionais e dentro de uma relação realizada que eu chamo de integração realizada. Agora, há precarização no mundo do trabalho justamente porque na sociedade do assalariado apareceram configurações em que a gente encontra insatisfações do ponto de vista da proteção ou do ponto de vista do reconhecimento. Então, a configuração da integração laboriosa é justamente indivíduos que têm um emprego estável, que serão protegidos, né, que não vão conhecer imediatamente o desemprego e que continuam tendo um salário, mas que detestam o emprego que eles estão tendo. Ou seja, que estão em relações de opressão no dia a dia. Pessoas que ficam doentes pelo fato de trabalhar, né, que adoecem pelo fato de se sentir rebaixados com sua atividade profissional, sofrimento no trabalho. Isto se trata de uma integração particularmente laboriosa, trabalhosa, né? Pessoas que adoecem e que têm que parar de trabalhar justamente porque em completo sofrimento estão vivendo em completo sofrimento. Funciona a tradução em português? Funciona? Muito bom. Vou continuar? A integração incerta é o contrário. São pessoas que, ao mesmo tempo, têm pouca garantia a respeito do futuro, né? Às vezes empregos temporários, empregos que não conseguem ficar, né? Não conseguem. Vocês sabem que na França a gente viu o aumento drástico de contratos pontuais de trabalho e para os jovens entrar no mercado do trabalho significa entrar com empregos precários e às vezes a carreira inteira é feita dentro de empregos precários. Então são empregos que protegem pouco, mas que ao mesmo tempo podem, em certos casos, trazer algum tipo de reconhecimento. São pessoas que têm prazer em fazer o que elas fazem, né, no trabalho, têm qualificações sociais, qualificações profissionais, competências reconhecidas e que lhes permitem e justamente se valorizarem. Eu diria que no mundo do trabalho, dos artistas, dos profissionais do trabalho, profissionais do espetáculo, tem muita gente que não tem garantia nenhuma, que tem que toda hora correr atrás de novos contratos, né? Os artistas, eles costumam gostar do que eles fazem, eles se sentem reconhecidos, nem todos, né? Às vezes a gente não tem o reconhecimento que a gente gostaria, mas é o caso de muitos, né? Então, a gente está aqui falando de uma configuração de integração incerta. E eu chamei de integração desqualificante a situação de ruptura ali, em que a pessoa tem um emprego, mas que não traz nem proteção, nem reconhecimento, e ali nós temos uma situação, digamos, que leva mais à desqualificação social. Eu vou fechar aqui levando em consideração o laço de cidadania. Sobre o laço de cidadania, teoricamente, isto traz a todo indivíduo proteção e reconhecimento, né? Isso é o marco teórico que me permitiu definir o laço de cidadania. Neste caso, nós estamos falando de uma cidadania plena, garantida, os direitos do cidadão são reconhecidos, o cidadão é soberano, ele pode participar da vida política, dar sua opinião, participar de debates. Mas existem casos em que, de fato, estamos numa configuração de subcidadania. Chamamos os indivíduos de subcidadãos, justamente porque consideramos que são pessoas que têm menos direitos do que os outros, né? Eles são protegidos, mas na prática eles são tratados como subcidadãos, né? Então são, por exemplo, pessoas que são de origem estrangeira, que são de nacionalidade francesa, por exemplo, né? Mas pessoas que são de origem africana, que vivem, que têm nacionalidade francesa, que nasceram na França, que vivem em bairros pobres, e que têm a sensação de ser tratados como cidadãos de segunda categoria.
formalmente eles têm os mesmos direitos, mas na prática eles são discriminados, desvalorizados. Et je dirais même que pour Eh, prendre un autre podemos exemple historique, considerar aqui dans les outro Antilles, exemplo par histórico nas exemple, vous savez, Antilhas, c'est tá? Por exemplo, no Caribe, des îles qui ont tem été, ilhas que foram colonisées, et qui colonizadas appartiennent aujourd'hui au pela França e département, que hoje qu'on são appelle en chamados France les de départements outre-mer, donc territórios des anciennes ultramarinos, colonies. né? Donc, Colônias, dans basicamente. l'histoire, Na quand on a história, aboli quando l'esclavage, houve a abolição da escravidão, on a donné donc eh, aux anciens os esclaves la nationalité ex-escravizados française, receberam a nacionalidade mais francesa. dans l'histoire Na história française, on francesa, aperçoit, les historiens ont os montré historiadores, que né, généralement mostraram les que anciens geralmente esclaves, on eh, les reconnaissait comme des citoyens français, mais ex-escravizados, pas os tout à filhos fait de quand même, escravizados avec un são petit peu reconhecidos como une cidadãos franceses, infériorité mas não totalmente, qui com était uma certa manifeste, mais c'est-à-dire qu'on ne inferioridade, reconnaissait pas ou tout à seja, fait la même não há reconnaissance exatamente qu'aux o mesmo autres. Donc, vous reconhecimento voyez cette deles do situation que os outros finalement cidadãos. Então, vocês veem aqui que existe uma de situação de biais. viés. Finalement, on ne va pas A gen jusqu'au bout de la Existe um reconnaissance viés porque o reconhecimento citoyenne. cidadão não é inteiro. Donc, on peut prendre en compte aussi Podemos, levar em une certaine consideração aqui uma fragilité certa lorsque la fragilidade, né, citoyenneté quando a se cidadania traduit par é des difficultés traduzida por d'accéder à des dificuldade de droits. acessar Évidemment, certos direitos, il como, y a por il y a exemplo, des personnes tem qui pessoas ont que une estão numa situation situação de de fragilidade fragilité dans na la société sociedade française, francesa, des personnes qui ont du pessoas que mal, estão par com exemple, dificuldade de qui ont des problèmes administratifs, problemas des problèmes administrativos ou d'accès problema aux de droits. Et donc acesso là, on aos pourrait dire qu'on direitos, est dans une e ali situation podemos falar de de uma situação de fragilité, de biais fragilidade qui fragilise. de laços que Vous fragilizam, né? voyez Então, que l'on vocês veem peut que nós aborder podemos cette abordar essa question questão des inégalités das en prenant en compte desigualdades, ces levando em différences, les consideração liens qui os oppressent, laços que les liens oprimem, qui os laços que fragilisent, fragilizam, en opposition em finalement oposição aux liens aos qui laços que libèrent. libertam. La dernière A partie de última mon parte da exposé, minha je vois apresentação, que e eu je vejo que suis estou un um peu long pouco aujourd'hui, demorando um pouco il faut demais que hoje, vou ter que j'accélère un acelerar peu. um Ça pouquinho. renvoie au chapitre 7 Isto remete ao capítulo de 7 do meu mon livro. livre. J'ai voulu, dans ce Neste livre livro, eu aussi, queria revenir voltar sur ce sobre concept esse de conceito de disqualification sociale qui desqualificação était social, à l'origine que deu de origem mes aos travaux meus sur la trabalhos sobre a pauvreté, puisque pobreza, justamente la porque a disqualification sociale, desqualificação c'était le social titre foi o de ma título da thèse minha de tese de doctorat doutorado à l'école des hautes na études en sciences Escola sociales que de j'ai soutenue il y a fort longtemps. Altos Estudos de C'était en Ciências Sociais, na 1988. época era 1988, Et donc, je e voudrais agora eu essayer de gostaria de reprendre retomar um cela. Parce que pouco cette présentation, finalement, que a je viens de vous apresentação que eu acabei faire, de fazer para elle est vocês. intéressante, Ela é mais interessante, né? Mas elle est afinal, quand même assez ela é bem statique. estática, C'est-à-dire né? qu'on présente Ou seja, ici que a les liens gente apresenta sociaux aqui de os la laços protection et la sociais reconnaissance em qu'ils função apportent, do reconhecimento e da mais proteção que eles de façon trazem, mas statique. Or, il faut isto é muito introduire de la estático, dynamique, né? parce que Agora, é importante les situations introduzir peuvent dinamismo ali, évoluer porque as dans le temps. situações mudam ao longo do Et tempo, não é? justement, le concept de Então, justamente o disqualification conceito sociale de va nous permettre desqualificação de social comprendre nos la ajuda a dynamique. entender a dinâmica, Comment, ou seja, on va como parler de podemos falar de processus de processos de disqualification sociale. desqualificação Alors, social. si on prend en compte Bom, la se dynamique levarmos des em liens, on peut consideração a dinâmica dos théoriquement laços, podemos, pelo menos teoricamente, définir podemos au moins definir deux dois types de tipos de trajectoires, trajetórias, peut-être trois. talvez En tout três, cas, on pourrait mas, dire que enfim, la podemos trajectoire dizer que a hypothétique trajetória de la hipotética da disqualification desqualificação sociale social serait de consistiria em passer passar de de liens qui laços que libèrent libertam à des para situations de situações de rupture des ruptura dos liens. laços, C'est né? la É flèche a transversale. seta C'est transversal, ça la ali vocês veem. situation qu'on Essa é a pourrait situação que décrire. a gente poderia En réalité, descrever. on pourrait au moins Na verdade, poderíamos pelo menos distinguer dizer au que moins pode ser, pelo menos hypothétiquement hipoteticamente, deux types de trajectoires. distinguidas La dois trajectoire tipos de A qui trajetórias. A passe des trajetória liens A, qui que libèrent passa de à des liens laços qui que oppressent libertam a et des laços liens que qui oppressent à la oprimem rupture e des de liens. laços que Et la oprimem à trajectoire ruptura dos B, laços. c'est qu'on E a passe de liens trajetória qui B, libèrent à que des liens qui passamos de fragilisent laços que jusqu'à libertam a la laços rupture que des liens. fragilizam, Et donc à la ruptura question dos que je me laços, tá? pose, c'est A finalement, questão que eu levanto peut-on aqui appréhender a pergunta les que me faço é: évolutions qui podemos conduisent à des aprender as situations de evoluções que rupture de levam a liens situações de à ruptura de partir laços donc a de partir schémas deste de ce type? esquema ou de esquemas desse tipo? Euh, Bom, alors, o le livre livro La disqualification A, sociale, a c'est Desqualificação un livre qui a Social é um été livro que publié, qui a été réédité à foi plusieurs reeditado em reprises. várias Si je ocasiões, vous le né? montre, c'est que E eu estou parce que mostrando aqui para finalement, vocês justamente il a porque été publié en este livro foi 1991 publicado et em depuis, 1980, je ne cesse em d'apporter des 91, compléments perdão, e eu estou sempre à ce completando livre parce essas novas que j'ai edições, réalisé porque eu me dei après, il conta, y a d'autres recherches depois, que após outras j'essaye pesquisas, de eu estou compléter sempre mon completando minha analyse. análise, Et donc, la, e ce o que que eu j'ai essayé tentei de faire, fazer en fait, no, no, dans le no dernier, último, la tâche na última exposition, c'est de edição, né? revenir
l'attachement social, eu tentei voltar sobre essa questão de desqualificação social, levando em consideração a ótica dos laços sociais que eu não tinha desenvolvido em função deste esquema, não inicialmente, né, quando eu elaborei o conceito de desqualificação social. Então, este livro foi traduzido em português em 2003, né, a desqualificação social, e essa edição ela não contém as atualizações da minha reflexão, né? Vocês poderão encontrar isto no capítulo 7 da última edição. Bom, os motivos de um retorno, né? Por que é preciso voltar, retornar a essa tese? Primeiramente, porque o contexto mudou um pouco, né? Porque a tese ela foi feita nos anos 80, como eu disse, ela foi defendida em 88 e o contexto mudou muito. A questão dos laços sociais não era totalmente afastada da minha reflexão inicial. No entanto, era muito menos claro, muito menos desenvolvido, né? Na época, eu tendia a abordar os laços sociais como um todo global, né? Quando eu falava de desqualificação social. No entanto, meu pensamento foi especificado depois, né? Agora, o tema da opressão e da fragilidade são temáticas muito presentes na tese, né? A desqualificação social é a experiência da fragilidade e da opressão. Existe, então, um laço, um vínculo entre a desqualificação social, a fragilidade e a opressão, né? Que caracterizam os laços sociais, e é isto que eu gostaria de mostrar para vocês hoje. Por que associar fragilidade e opressão? Na fragilidade, como eu disse, na teoria da vinculação social, isso remete a uma carência de proteção, ao déficit de proteção, e a opressão remete, nessa mesma teoria, a uma negação de reconhecimento ou a uma inferiorização. Ambas essas noções são centrais na teoria do apego social, já era o caso na desqualificação social. Então, fragilidade e opressão podem ser cumulados, e é isto que eu já constatava na época. As questões sobre as desigualdades do apego remetem ao debate que veio depois dessa tese sobre a desqualificação social, porque já na época a gente podia questionar: será que isso corresponde realmente a um processo? Será que é uma condição social ou será que é um processo? Então, eu trouxe elementos depois, né, dizendo que trata-se de um processo, em que medida podemos falar de um processo e não apenas de uma condição social. Em que medida podemos falar também de grupos frágeis, oprimidos, ou devemos privilegiar uma análise das situações e das trajetórias que levam a fazer a experiência da fragilidade e da opressão? Existem pessoas frágeis, pessoas oprimidas, ou existem processos que levam a essas situações? Será que, afinal, existe uma forma dominante, ou será que ambas essas formas de fragilidade e opressão se cumulam? E fragilidade e opressão podem ser analisadas empiricamente em todas as camadas da população ou simplesmente ou apenas nas camadas mais pobres ou nas categorias populares da sociedade. Então, aqui estão questões que me foram feitas logo após essa tese e questões que eu pensei, que eu trabalhei ao longo de vários anos. Vou voltar agora sobre a tese. É uma tese que se baseia numa pesquisa de caráter monográfico que eu fiz na cidade de Saint-Brieuc, na França, é a cidade onde eu passei minha adolescência. E essa pesquisa foi feita em 86, 87, então faz muito tempo. E na época era uma cidade que era atingida pelo desemprego de longa duração, né? A cidade e o departamento, aliás, de Côte d'Armor, na França, né, que era um distrito na França que tinha duração de desemprego maior, né, do país. Por isso era interessante fazer essa pesquisa nessa cidade, e nesse sentido eu fiz uma pesquisa quantitativa a partir dos pedidos de assistência social, né, e eu queria ver quem solicita a assistência social.
Depois eu fiz entrevistas aprofundadas num conjunto habitacional, né, de HLM na França, que é habitação social na França. Era um bairro muito estigmatizado, considerado como um gueto, né? Conjunto habitacional, e eu tinha entrevistado quase todos os moradores desse conjunto habitacional. E eu fiz uma constatação. Era o fato de que ser assistido designaria os pobres a uma identidade que se tornaria estigmatizante e que marcaria o conjunto da relação com outras pessoas. A desqualificação social, afinal, é a desqualificação que provém do fato de ser ajudado e estigmatizado enquanto pobre, porque reconhecido enquanto pobre. Aí é um debate que a gente não vai poder ter, porque eu estou pensando aqui em termos muito franceses, né? Eu estou falando aqui de uma sociedade que tem uma boa parte dos indivíduos que é assalariada e que, portanto, pode perder seu emprego, se tornar desempregado de longa duração e depois beneficiar da assistência social, da ação social do Estado como tudo. Quando no Brasil nós estamos falando de uma configuração diferente, né? Porque o acesso à assistência social, quando não se tem direito nenhum, ele passa a ter outro significado. Ou seja, por exemplo, quando a gente acessa o Bolsa Família no Brasil, podemos se sentir reconhecido como um cidadão. Quando na França, ser beneficiado de auxílios como esse, num país em que todo mundo é coberto por seguros sociais, o que é diferente, né? Pode ser uma forma de ser estigmatizado, né? Quando você sai do sistema de seguro social e que você passa a entrar na assistência social de maneira residual, marginal, é diferente. Então, é importante realmente ter isso em mente antes de fazer comparações simplificadoras, né? A assistência social tem um sentido diferente numa sociedade como a sociedade francesa do que numa sociedade como a sociedade brasileira contemporânea. A pesquisa ressalta a experiência da desqualificação social. A primeira dimensão é viver numa insegurança permanente. Quando dependemos de instituições de assistência social para sobreviver, geralmente é porque a gente não pode contar com outras pessoas. A família não pode contribuir com recursos suficientes, não temos vizinhos que vão ajudar, estamos afastados do mundo profissional e, portanto, o último recurso é falar com a assistência social. Então, é uma situação de muita insegurança, na verdade. A segunda dimensão remete à inferioridade socialmente reconhecida, que pode estar à origem de sofrimentos ou até mesmo de sofrimento psicológico, né? Ser tratado como um indivíduo de segunda categoria, subcidadão, que deve ser acompanhado, atendido, assistido, né? As pessoas chamadas de assistidas na França, costumamos designar os desempregados de longa duração como sendo assistidos, né? E são estigmatizados. Eles costumam ser acusados de não se esforçar o suficiente para achar um emprego, etc. Então, eles costumam ser julgados de maneira muito diferente, muito negativa, perdão. E viver essa experiência do desemprego de longa duração significa, numa sociedade do assalariado, significa viver a experiência de ser um cidadão de segunda categoria, inferiorizado, considerado preguiçoso. E, portanto, significa não ter nenhuma utilidade reconhecida na sociedade. Então, a experiência de desqualificação social é de uma negação de reconhecimento e de uma carência de proteção. Eu tinha analisado vários tipos de experiências vividas, né? Eu não vou entrar muito nos detalhes aqui, mas eu tinha identificado 3 tipos de populações que recorrem à assistência social: os frágeis, os assistidos e os marginais. Eu tinha distinguido em função do tipo de intervenção social que se beneficiam, e eu tinha depois analisado vários tipos de experiências vivenciadas. Se vocês derem uma olhada no livro traduzido em português, vocês vão ver isso, que eu explico essas experiências vividas, né? Mas
eu tentei passar rapidamente desses grupos, né, a um estudo da maneira como tem uma lógica de passagem de uma fase para outra, de uma fase de fragilidade a uma fase de dependência e até uma fase de ruptura dos laços sociais em seguida. A desqualificação social é este processo que encontramos ali? Eu me baseei em entrevistas aprofundadas que me permitiam justamente explicar que pode haver uma passagem de uma fase para outra, justamente porque quando as pessoas falavam de sua trajetória, eu podia tentar ver como as pessoas se comportavam antes, como se comportam agora e quais são as dificuldades anteriores e quais são as dificuldades atuais, né, na hora que eu estava entrevistando as pessoas. As dimensões do conceito de desqualificação social tem a estigmatização, tem a interiorização de uma identidade negativa. Naturalmente, os assistidos fazem parte da sociedade, são membros da sociedade, eles não estão por fora, porque eles estão atendidos pela sociedade, mas eles constituem, de certa maneira, a última camada, né, a menos reconhecida e menos protegida da sociedade. Já que tinha um processo, trata-se de várias fases, né? De um acúmulo progressivo de deficiências, dificuldades. Eu ressalto também o fato de que os assistidos não são pessoas passivas, que tendem geralmente a inverter o estigma, né, do qual eles sofrem. Às vezes negociam o seu estatuto, ou, por exemplo, na negociação do estatuto com os profissionais do social, do trabalho social, e eu levo em consideração o fato de que existem fatores estruturais, falamos da degradação do mercado do emprego, enfraquecimento dos laços sociais e o recurso massivo à assistência social. Bom, eu poderia dizer aqui, e aliás é um pouco paradoxal isto, poderia dizer que a desqualificação social é ao mesmo tempo um processo amplamente divulgado e ao mesmo tempo concentrado, é disseminado e concentrado. Como explicar este paradoxo? Não pode-se dizer que se trata somente de pessoas que estão embaixo da hierarquia social e pessoas que nasceram pobres e que hoje em dia estão assistidas. A gente constatava, pelo menos na sociedade francesa, eu acho que ainda é o caso hoje, que existem formas de desqualificação, de declínio do nível, de rebaixamento, né? Pessoas que eram comerciantes, artesãos que tinham uma profissão, que até podiam ter profissões chamadas de intermediários na França e que foram desqualificadas, que tiveram um declínio considerável. Temos situações também de artistas, atletas que tiveram um momento de glória e que depois foram desqualificados também, pessoas que se encontraram desempregadas, ex-executivos também desqualificados que tiveram uma trajetória descendente, tá? Isso é claro. E não pode se dizer que a desqualificação social ela é somente para as categorias mais desfavorecidas. Ela também diz respeito a pessoas que tiveram dificuldades na vida e que passaram por esse rebaixamento social, né? E este processo, ao mesmo tempo que ele é disseminado, ele é muito mais massivo, muito mais concentrado nas categorias mais populares, nas camadas de baixo, né? Então é mais visível nas camadas mais pobres que acumulam carência de proteção e negação de reconhecimento de maneira sistemática. Por este motivo, podemos dizer que trata-se de um processo disseminado e concentrado ao mesmo tempo. E aqui eu estou chegando no meu ponto de chegada, né? Que é tentar ver, a partir do esquema que eu propus, tentar ver justamente como este processo de desqualificação social é constituído. Podemos, por exemplo, vocês veem aqui as 3 fases, né? A fragilidade, dependência e ruptura. E eu verifiquei aquilo, né? Podemos dizer que, de fato, para certas pessoas, é a passagem de laços que libertam para laços que fragilizam, é o período da fragilidade, né? Ou seja, não acha emprego, começa a fazer a experiência, a viver a experiência do desemprego. Então, há ali uma perda em termos de proteção, uma perda de laços, né? Depois, progressivamente, entramos numa fase de dependência.
vamos sair um pouco da fragilidade, né? Porque vamos aumentar um pouco a proteção, mas ao mesmo tempo que melhoramos a proteção, vamos ser mais estigmatizados. Então, a dependência é melhorar um pouco a sua situação, mas ser menos reconhecido na sociedade. E, em certos casos, também temos pessoas que passam desses laços que oprimem e que se tornam tão opressores que não tem mais como continuar. E isto pode levar a essas situações de ruptura dos laços. Então, poderíamos examinar também o processo de desqualificação social, retomando essa matriz da proteção e do reconhecimento, bem como eu acabei de fazer. Agora, uma síntese dessa aula de hoje. Podemos dizer que os 3 níveis da minha demonstração consistem em dizer que existem fortes desigualdades diante do risco de ruptura de laços sociais. Essa foi a minha primeira demonstração, tá? Desigualdades de base. Mas podemos aprofundar a questão das desigualdades cruzando ambas as dimensões de proteção e reconhecimento, justamente para poder identificar configurações de laços que oprimem e que fragilizam. Isso permite completar a análise das desigualdades. Podemos ir além, levando em consideração a dinâmica dos laços sociais e estudando os processos de desqualificação social. Por este motivo, eu queria propor um raciocínio a partir dessa matriz dos laços sociais nos trabalhos que vocês estão fazendo, né? E eu acho que nós teremos juntos um tempo, né, para dialogar. Nós poderemos continuar nesse mini seminário, né, depois dessa sessão aberta que estamos tendo agora, em que poderemos comparar, confrontar nossos trabalhos respectivos e ver em que medida podemos utilizar essa contribuição conceitual que eu trouxe hoje. De qualquer forma, muito obrigado pela sua atenção e eu encontro-me disposto a responder as suas perguntas. Je vais mettre mon casque. Vous avez des questions. Alors, je vois qu'on a passé on est arrivé. Eu estou vendo que a gente já chegou 10h30, que 10h30 era para ser o horário limite, mas acho que a gente consegue receber 1, 2, talvez 3 perguntas. Vamos lá. Ah, je crois qu'il faut prendre le micro parce que c'est enregistré. E você pode falar em português? Eu falo em português. Obrigada, Sérgio. Foi muito interessante. Eu não li seu livro. Está bastante geral bom, eu vou arriscar. Essa questão do lien social ou do rapport social, eu não sei se a gente pode utilizar como sinônimo, né? Tá no cerne da sua questão. O que eu gostaria de desenvolver um pouco mais é a relação entre interação, quer dizer, por vezes me parece que esse lien social ele está ligado à interação, enfim, entre indivíduos, na família, e por outras vezes entre o Estado. Então, é uma questão mais estrutural, né? Então, em que medida, né, a gente pode refletir sobre o conceito de lien social a partir dessa oposição entre interação e estrutura? E a segunda parte da questão seria consciente e inconsciente, né? Em que medida essa percepção, né, de desqualificação ou percepção de rebaixamento, como é que a gente mede isso à medida em que muitas dessas relações são inconscientes, né? Elas são objetivamente dadas, mas elas são inconscientes.
E, finalmente, não poderia deixar de perguntar qual é a relação entre o seu trabalho e o trabalho de Pierre Bourdieu. Eu fiquei aqui tentando pensar um pouco na distinção, né, em todas as hierarquias sociais colocadas e nas contradições entre relações que são, ao mesmo tempo, de cooperação e de rivalidade, enfim, de qualificação e proteção e de desqualificação. Só queria um pouco ouvi-lo sobre isso. Obrigada. Muito obrigado pelos comentários, Márcia. São observações muito importantes e eu gostaria de trazer alguns esclarecimentos. Primeiramente, sobre a primeira pergunta, a análise que eu faço aqui, ela se baseia ao mesmo tempo em relações que inevitavelmente envolvem a interação, né? Os laços que oprimem, os laços que fragilizam, tudo isso, vemos aqui configurações que são baseadas em interações, né? Mas na minha apresentação eu tentei mostrar que, afinal, essas interações, elas não são simplesmente interações que operam assim no mundo inteiro da mesma maneira. Ou seja, que são interações que fazem parte de estruturas. Ou seja, que eu acho que a análise interacionista, ela é interessante a partir do momento em que conseguimos, através da comparação, levar em consideração o efeito da estrutura sobre essas interações. E isto é um desafio metodológico. Justamente porque os interacionistas eles tendem a pensar no contexto da interação estreito, às vezes, sem ver que é preciso integrar isso num esquema comparativo. E é isso que eu estou tentando mostrar justamente nas comparações, né? Eu tentei fazer isso, eu confesso, né, de maneira um pouco alusiva ao simplesmente assinalar alguns casos, por exemplo, quando eu falei dos jovens que vivem na casa dos pais ainda, tentei mostrar que essa interação pode variar de um contexto para o outro, e, portanto, de uma estrutura para outra. Então, minha intenção é partir da interação, naturalmente, né? Mas com a preocupação de tratar da estrutura, ou seja, da sociedade como um todo, e ser capaz, através do conceito de vinculação social, ser capaz de ter uma visão holista, ou seja, não que analise somente as interações desconectadas das estruturas. Este é meu objetivo no trabalho e eu acho que através da matriz da vinculação social conseguimos fazer isto. Ou pelo menos é o que eu quis mostrar para vocês. Agora, segunda observação, Márcia. Sua segunda observação, Márcia, é muito importante entre consciência e inconsciência. Poderíamos, sim, dizer que, numa certa medida, as formas de dominação estão ainda mais fortes na medida em que elas não aparecem de maneira evidente para as pessoas que vivem essas situações de dominação. Afinal, são as formas de dominação escondidas, né? Então, o sociólogo tem a tarefa de dar à luz, de trazer à luz sobre essas formas de dominação que estão dissimuladas na vida social, coisas sobre as quais não se fala e a respeito das quais as pessoas não têm necessariamente consciência, né? Não estão conscientes de serem dominadas. Por isso, Bourdieu desenvolveu muito essas ideias nos trabalhos, né? Ele desenvolveu muito as ideias ao empurrar os sociólogos para decifrar situações de dominação dissimuladas com certa opacidade e a respeito dos quais os indivíduos não têm uma consciência plena. Isto me leva a dizer uma coisa. Eu não estou aqui afastando a perspectiva da dominação escondida, mas eu vejo as provas vividas pelas pessoas, as dificuldades vividas pelas pessoas. E, na minha perspectiva, eu levo em consideração o fato de que, justamente, existe uma distinção a ser estabelecida entre opressão e dominação. A opressão é algo do qual somos conscientes. Temos consciência da opressão porque ela é vivenciada no dia a dia. O mal-estar é vivenciado no corpo. Temos sintomas de depressão, estamos mal, nos sentimos mal.
nós adoecemos, por exemplo, no trabalho, justamente porque nós temos superiores hierárquicos insuportáveis que nos rebaixam, que nos inferiorizam. Então, o indivíduo vê no dia a dia, na sua situação de opressão, ele vive com muita dificuldade essas situações. Então, a consciência da opressão, ela é forte. Ela é forte. Então, não pode-se dizer que todas as formas de dominação são formas escondidas. Existem, sim, mas existem formas de dominação que vestem a roupagem da opressão e que constituem o sofrimento do qual os indivíduos estão conscientes. São essas formas que eu justamente tentei desenvolver nos meus trabalhos e na configuração que eu mencionei para vocês. Bom, isto se refere, e aí também temos a distinção entre meus trabalhos e os trabalhos do Bourdieu, em um dos capítulos, no caso, no capítulo 2 dessa obra, no capítulo 2 eu voltei sobre o conceito de hábitos, o conceito do Bourdieu de hábitos. E eu tentei ver em que medida o conceito do hábitos, do Bourdieu, é um conceito que funciona para analisar os laços sociais e, em específico, todas as formas de solidariedade. Eu não vou entrar muito no detalhe aqui, mas é um verdadeiro debate isso, né? Naturalmente, eu levo em consideração a força do conceito de hábitos, com o qual eu concordo totalmente, naturalmente, né? Mas eu tento mostrar em que medida o indivíduo, e nesse sentido eu queria insistir muito, né? Sobre o fato de que o indivíduo pode passar a tomar consciência que carece laços, que lhe faltam laços, que é rejeitado, que é fora da sociedade. Esse sentimento de ser rejeitado é um sentimento essencial, porque significa a privação de solidariedade. E quando somos privados de solidariedade, sabemos muito bem qual é a experiência que vivemos. Vivemos isso profundamente, não é? Então, temos aqui a ideia segundo a qual o hábitos é algo totalmente interiorizado, e tão interiorizado que chegamos a perder consciência daquilo. Essa ideia, às vezes, me parece um pouco excessiva, justamente porque existe uma parte de racionalidade que o indivíduo pode descobrir a partir do momento em que ele fala das experiências vividas, que às vezes são traumatizantes. Traumáticas. Isto não questiona o hábitos. Aliás, o Bourdieu, no trabalho dele, ele depois ele integrou a questão de uma certa forma de racionalidade do indivíduo, né? A gente vê que no trabalho do Bourdieu, ele não é tão sistemático assim na hora de falar de interiorização total do hábitos e então das predisposições a agir. Então, é isto que me diferencia do Bourdieu, ao mesmo tempo que eu digo minha profunda admiração pela obra dele, né? Eu faço parte de todo esse grupo de sociólogos que são herdeiros desse trabalho conceitual, que contribuiu, hoje em dia, justamente a valorizar esses próprios pensamentos do Bourdieu, ao tomar uma distância também com isso. É isso que caracteriza o trabalho científico que fazemos, né? Valorizamos um legado e nos distanciamos também desse legado. Bourdieu é um autor que eu cito muito, aliás, é o autor que eu cito mais depois do Durkheim, no meu livro. Tem uma pergunta que eu mesmo gostaria de fazer para o intérprete. Eu queria saber se a gente pode receber uma ou duas perguntas ainda. Eu fui autorizado pelo intérprete e eu aproveito para agradecê-lo pelo trabalho incrível que ele está fazendo. Bom dia. Primeiro, queria agradecer as aulas, foram bem instigantes e interessantes. E eu fiquei com algumas... Tá bom? Duas questões. Eu fiquei pensando a partir dessa exposição do processo de desqualificação, das fases
fragilidade, dependência e, por fim, marginalização. E eu fiquei pensando se nos estudos e nas pesquisas realizadas, você observou, digamos, uma trajetória não linear, talvez atípica, pensando uma dinâmica de processos de construção de vínculos, reconstrução de vínculos, e não numa única direção, né? E se você observou, quais as dimensões que chamaram mais atenção nos processos inversos? Por exemplo, de uma situação de já de uma dependência, né, que se reverte, né? E pensando que ao longo da vida, né, do ciclo da vida, da biografia dos sujeitos, possivelmente há muitos movimentos fragmentados, né, de idas e vindas, né? Então eu fiquei um pouco curiosa, né, e também fiquei curiosa acerca das entrevistas biográficas, mas acho que a gente pode deixar para depois, para não ficar muita coisa. Mas tem uma segunda questão também que eu estava lendo os textos, olhei as pesquisas, né, realizadas com grupos profissionais, e eu fiquei, desde a aula, da primeira sessão, da aula anterior, pensando um pouco. Ah, tá. Muito obrigada. Não, tudo bem. Então, eu fiquei pensando se numa, digamos, uma analogia com a pesquisa realizada com grupos profissionais, e isso eu pensei a partir da situação brasileira, a gente poderia pensar também em grupos racializados, generificados, como pensando nos processos de, não como indivíduos ou grupos essencialmente portadores de uma condição específica, mas de indivíduos que pertencem a determinados estratos e estão continuamente expostos a uma situação de maior fragilidade. Então, por isso eu pensei no caso do Brasil, né, dos grupos racializados, generificados, étnicos, de localização, periferia, né, ou grandes centros urbanos ou pequenos, enfim, um pouco as variações, né, em torno disso, pensando exemplarmente a partir da pesquisa dos grupos profissionais. Muito obrigado por Muito obrigado por essas duas perguntas, ambas são muito importantes. Eu gostaria primeiramente de dizer que, naturalmente, né, na hora que eu tento analisar o processo de desqualificação social, isto não impede falar de um processo contrário, invertido, né, que seria a análise dos laços sociais, que nos permite hoje em dia, sim, analisar como um processo de reconquista de laços sociais pode se dar. Nesse sentido, eu notei isso nas minhas pesquisas. Eu diria até que essa questão é uma questão que eu estou trabalhando atualmente. Eu gostaria muito de aprofundar isto, fazer pesquisas aqui no Brasil, se possível, e eventualmente em outros lugares também, sobre as estratégias, afinal, né? As estratégias de ascensão social, em específico nos bairros pobres, e ver como, afinal, hoje em dia podemos utilizar os laços sociais para poder progredir na escala social, para sair de situações de pobreza. É uma questão que podemos abordar a partir da matriz dos laços sociais. Seria preciso, bom, pelo menos podemos formular a hipótese que podem ser assuntos de pesquisa, questões de pesquisa totalmente fascinantes, né? Eu diria até mesmo que
Poderíamos fazer isso de maneira muito concreta, tentando analisar as aspirações e as estratégias de ascensão social nas categorias populares que são alcançadas pelo processo de desqualificação social. Então, podemos pensar nisso? Sim, totalmente. Agora, eu notei que em certas entrevistas, algumas entrevistas que eu fiz, alguns casos que eu examinei na França, existem possibilidades, às vezes, de reconquista desses laços sociais na hora que as pessoas na hora que as pessoas se deparam com pessoas com as quais elas têm automaticamente um clima de grande confiança, tá? A confiança é fundamental ali. E às vezes a reconquista ela parte de um encontro. Às vezes pode ser aleatório, né? Mas que pode ajudar a remobilizar as forças, né? A reachar o interesse na vida. E a gente notou processos de saída do processo de desqualificação social, saída da marginalidade, ao levar em consideração esses casos de um encontro ou lá a partir do qual laços sociais puderam se tecelar um pouco por acaso, às vezes, mas que foram a ocasião de remobilizar uma energia que tinha sido perdida, né? Então, podemos muito bem pensar esse tipo de processo inverso à desqualificação social. Agora, a segunda pergunta que você faz é muito importante também. Naturalmente, existe também na sociedade, em todas as sociedades, né, indivíduos que são marginalizados, que são rejeitados, que são, como dizemos hoje, racializados. Você usou esse termo, você insistiu sobre essa questão. E quando se estuda a situação francesa, nós damos conta de que a sociedade francesa, que rejeitou totalmente a ideia de que seria possível ter várias raças, ou a ideia da constituição da sociedade francesa era a ideia de um pertencimento a uma nação que ia além das diferenças raciais, né? E hoje em dia a gente se dá conta que a sociedade francesa, infelizmente, ela está se tornando uma sociedade multirracial, ou seja, uma sociedade dentro da qual nós vemos que tem indivíduos que não estão achando seu lugar simplesmente porque são pessoas que se sentem racializados, indivíduos que se sentem inferiorizados pelo fato de serem atribuídos, designados como tendo uma origem étnica que os desvaloriza e os mantém numa situação de subcidadania. Essas questões são muito importantes e eu diria que é provavelmente quase que o projeto de República Francesa, que vai além das diferenças étnicas e religiosas, que está sendo profundamente questionado. E questionado pela realidade existente da discriminação cada vez mais forte e que, por outro lado, nutre cada vez mais no nosso país, nutre, eu diria que um clima político que é favorável à extrema-direita. Então, nós temos também essas questões que estão muito presentes na sociedade francesa e podemos levá-las em consideração, em comparação, naturalmente, com outros países também, e na sociedade brasileira também. Eu vou dar um só exemplo. Aconteceu que eu estava conversando com um motorista de táxi recentemente e eu estava conversando com ele sobre a situação brasileira. Ele me falava dos problemas em São Paulo e ele me dizia que o problema é que São Paulo tinha muitos nordestinos que vêm se aproveitar pelo bem-estar, mas são pessoas preguiçosas que não fazem nenhum esforço e eles acabam pesando sobre a vida econômica de São Paulo. Então, esse motorista de táxi estava dizendo isso, que é um discurso racista, um discurso de extrema-direita, e que se alimenta a partir de uma percepção de desigualdades raciais e de não reconhecimento do princípio de cidadania dentro do país de vocês. Eu acho que a gente vai parar por aqui. Se vocês quiserem, a gente pode continuar nossa conversa daqui a pouco, né, no nosso mini seminário. E eu queria convidá-los para nosso próximo encontro na terça-feira que vem, que eu vou abordar outra questão, que é a questão das lutas sociais. Muito obrigado novamente ao nosso excelente intérprete. Podemos aplaudir o intérprete.